Voltamos, né? Depois de um mês, e bem que podia continuar a pausa do campeonato. Porque pra voltar perdendo, e ainda perdendo desse jeito, podia acabar logo. Não é possível. Deus do céu. Cara, na moral, assim, um jogo pra acabar a paz. Pra acabar a paz do torcedor. Porque não é possível. Tô bem aí tendo um mês assistindo o Mundial, não tendo que me importar com o meu time, só vendo se vai atrás de reforço, que vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Mas bom, cara, vamos por partes, né? Vasco 0, Botafogo 2. Aqui sim, o que aconteceu foi ridículo, um jogo ridículo. Primeiro, tá aqui o time de hoje, essa foi a escalação de sempre, o que o time tem de melhor por hora, precisa de reforços, precisa ser reforçado, porque essas mesmas peças aqui vão sempre em algum momento dar problema, precisa de gente que dê gás pra esse time. Enfim, o jogo foi mando do Vasco, mas não foi em São Januário, foi em Brasília, o que também vou conversar daqui a pouco, porque assim, é muitos pontos a se falar. Primeiro começa vamos do começo, né? Primeiro tempo. No primeiro tempo foi um jogo até que tranquilo, um jogo bom, os dois times tendo mais certas chances, o Botafogo tendo a chance mais perigosa, que foi com o Léo Jardim fazendo uma defesaça. Mas assim, de resto, um primeiro tempo meio movimentado, mais chances de um lado, mais chances do outro. A principal chance foi do Botafogo, mas deu pra ver que o Vasco tava meio abaixo, provavelmente por conta do um mês sem jogos, né? Um mês sem jogar, então deu pra perceber que o ritmo tava realmente um pouquinho mais pra baixo. Mas mesmo assim, o elenco inteiro tava descansado. O elenco inteiro teve um mês. Um mês de descanso. E um mês de treinamento para chegar e apresentar um jogo pior do que quando eu tava morto de cansado tendo jogo de 3 em 3 dias. Quando eu tava tendo um jogo de 3 em 3 dias, meteram 3-1 fora de casa no São Paulo. Aí agora chega com um mês descansado e apanha pro Botafogo. Cara, assim, não dá pra negar que o elenco do Botafogo é bem superior. O Botafogo tem excelentes peças no 11 titular e tem excelentes peças, boas peças, para não dizer excelente, boas peças no banco. Os caras acabaram de perder o Igor Jesus, que é um baita de um centroavante, foi vendido, e eles trazem simplesmente o Arthur Cabral, que praticamente a carreira inteira dele foi na Europa e metendo gol pra caramba por onde passou. Seja por Basel, seja por Fiorentina, seja por Benfica, sempre meteu vários gols e era o reserva dos caras, entrou, fez o primeiro gol dele pelo Botafogo contra a gente. Assim, é ridículo. A diferença de elenco é muito grande, mas a atitude do Vasco foi ridícula. Se parar pra analisar, o elenco do Vasco chegou em certo momento que mesmo descansado estavam mortos em campo. Tava trotando. Um time que perdeu o gás muito cedo. E o ponto importante a comentar bem aqui é o seguinte: eu quero entender o que o Diniz tentou ganhar tirando um zagueiro após tomar o gol. Eu quero entender o que o Diniz tentou ganhar movendo o Hugo Moura pra zaga. Se ele achou que ia melhorar a saída de bola, pelo Hugo Moura ser um volante com tecnicamente uma saída melhor do que os zagueiros que estavam em campo. Depois que ele tirou o Freitas, que também não fez lá uma baita partida, depois que ele tirou o Freitas, o time morreu. Deu pra ver o time com bola, organizado, com o João Vitor, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura fazendo uma linha de 3 lá atrás. O Tietê sozinho no meio campo. O meio campo aberto, com 2 volantes fazendo papel de zagueiro. Cara, é um negócio assim ridículo, Aí, cara, é tanto ponto pra se observar, é tanto ponto pra olhar que, assim, me dá uma raiva só de lembrar porque assim, o Diniz, nos últimos jogos, ele vinha fazendo alterações, as alterações vinham entrando bem, as alterações vinham sendo boas nos jogos. Mas aí hoje, ele me inventa essa saída do Freitas e entrar o Moura na zaga. E, bicho, na moral, o que o Alex Teixeira faz?
O que o Alex Teixeira deu de chá de calcinha pro Diniz? Porque não é pro Diniz, pro Carille e pro Felipe. Porque, meu irmão, não é possível. Cara, 10 minutos de jogo. Você tem pra sair o Coutinho, já que o Coutinho tava sentindo. Você tem no banco. Você podia ter relacionado. Porra, aquelas coisas aqui de trás também. No banco, você podia ter tirado o Alex Teixeira da relação. Ter colocado o Estrela. Por mais que esteja voltando de lesão agora, eu prefiro mil vezes o Estrela por lá. Eu prefiro mil vezes que você tire o Coutinho e coloque o Garré no meio campo. Bota o Garré centralizado, aproveita e faz o teste, vê se ele realmente vai render mais por ali. Você botava o Sforza também, que foi relacionado, mas teve que ser cortado do banco. 3 opções, só que você não coloca o semi-aposentado, semi-aposentado não, o aposentado Alex Teixeira. Não tem, cara, Diniz, pelo amor de Deus, tu não vai me ouvir porque tu não tá vendo isso aqui. Mas se isso aqui chega em algum momento em ti, o Alex Teixeira tem que estar fora dessa relação a qualquer custo. Porque não é possível, ele entra e não agrega em nada. Ele entrou com 15 minutos de segundo tempo, passou meia hora em campo e se tocou 4 vezes na bola, foi muito. Ridículo colocar o Alex Teixeira, é ridículo. Eu quero entender que preferência é essa do Alex Teixeira na frente de muito jogador, que pode render mais. O Alex Teixeira não fez nada em campo, não fez nada, perdeu a posse um monte de vezes. Parando em analisar ali com calma, algum ponto minimamente positivo do jogo de hoje foi que o Diniz entendeu que o Verratti, por mais que o Verratti seja muito bom, o Verratti faça seus gols, seja um absurdo, quando não for jogo pra ele, tem que tirar o GB em poucos minutos em campo, quando entrou no lugar do Verratti. Quando entrou no lugar dele, conseguiu uma oportunidade, conseguiu flutuar pelo campo, conseguiu fazer uma boa participação. Participação boa, no mínimo de participação. Porque o Verratti mal tocou na bola. Tem que entender que tem casos que o Verratti vai ter que sair um pouco mais cedo. Uma bola ele pode decidir o jogo? Pode, mas se o jogo não tiver propício pra ele, tira. Não tem lógica. Outro ponto minimamente positivo é a volta do David, que ano passado foi vice-artilheiro do time. O David no ano passado fez o papel dele, fez gols muito importantes, gols que geraram bons pontos pra gente no Brasileirão, gols em Copa do Brasil. O David retornando, se ele retornar bem dessa lesão, porque é uma lesão muito complicada, mas se ele retornar bem, é uma peça boa pra ter no elenco. É uma peça interessante de se ter. Pra ser ali uma sombra, uma reserva do Nuno, uma sombra pro Verratti, ele pode fazer aquela posição ali, ser um 9 um pouquinho mais móvel. Assim, foi um dos poucos pontos que me agradou nesse jogo. Porque de resto, o gol que a gente toma o primeiro gol, vou voltar um pouquinho. O primeiro gol que a gente tomou foi o Léo Jardim fez um milagre e a defesa ficou dormindo ao invés de tentar tirar a bola dali. Ficou só esperando o Léo Jardim fazer o segundo milagre, porque ele defendeu a primeira bola, a bola voltou, sobrou e acabou entrando no gol. Porque o Léo Jardim não consegue fazer vários milagres, não consegue sustentar esse sistema defensivo inteiro. Ele não consegue. O Léo Jardim consegue, ele é muito bom goleiro, mas ele não consegue sustentar a defesa só. No segundo gol, eu tinha acabado de... Coisas que só acontecem com o Vasco. Eu tinha acabado de reclamar... eu tinha acabado de falar do tal do Nathan Fernandes, que fez o segundo gol. Ele tinha acabado de perder um gol na cara. Tentou fazer graça, driblou o Léo e acabou perdendo o gol. 1 minuto depois, eu xingando o moleque, dizendo pelo amor de Deus, como é que perde um gol desse? Até eu fazia essa bomba. É só não inventar de tentar driblar o goleiro, fazer graça, chutava, acabava, fazer qualquer coisa. Não, ele me dribla, vai. Pra 1 minuto depois, perdeu uma bola ridícula, gerar um contra-ataque e ele fazer o gol. 1 minuto depois ele faz o gol. Mais difícil. E assim, cara, assim, dá dor de cabeça, cara. Esse vídeo vai ser mais curto? Vai, porque até assim, só de eu lembrar desse jogo já me dá raiva. Mas assim, não deu nem pra... Cara, que ódio, velho. Na moral, eu tô lembrando do quarto árbitro levantando a plaquinha de substituição e entrando Alex Teixeira, e tá me dando ódio. Tá vendo só essa imagem, o torcedor vai ver essa imagem, ele levantando assim, sai o 10 e entra o 90, eu vou...
Cara, dá vontade de matar. Na moral, dá vontade de... Cara, que ódio que tá dando só de pensar nisso. Mas enfim, outros pontos que tem que falar bem aqui é que tem que ir atrás de reforço. Chegou o diretor executivo novo, o Admar. Ele já chegou trazendo um reforço, que foi o Thiago Mendes, mas não pode ser só o Thiago Mendes. Porque o mesmo já falou que só vai estar disponível daqui a 2 semanas. Porque ainda não está totalmente recuperado fisicamente. Na minha cabeça, ele é muito bom reforço. Mas vamos ver como é que o físico dele vai se entregar. Porque ele estava numa liga de muito baixa intensidade, que era a Liga do Catar. Ele é muito bom jogador, mas a intensidade era baixíssima. E a gente já viu aqui no Brasil jogadores que vieram dessas ligas de menor intensidade e estão com dificuldade para render. O Alan, volante ex-Vasco, que tá no Botafogo, ele estava nos Emirados Árabes, foi começar a jogar bola esse ano. Chegou ano passado, começou a jogar bola esse ano só, porque estava recuperando a intensidade. O Cuéllar, que por muito tempo foi especulado por aqui no Vasco, tá lá no Grêmio hoje. Mal consegue jogar, todo dia tá saindo nota de lesão, que tá no DM e que não joga jogo, aí fica, vai jogar no próximo, mas não joga, acaba que não joga nunca. E o Coronado, que acabou de sair do Corinthians, que era do Al Ittihad da Arábia Saudita, veio pra cá e não fez nada no Corinthians, basicamente, não arrumou nada no Corinthians. Não me arrumou. Eu tenho um irmão corintiano, então ele preferia que o Coronado não tivesse aqui sugando 2 milhões por mês do que o Coronado que metia um gol a cada 77 trilhões de jogos. Enfim, eu espero que busque mais reforços. A gente precisa de mais opção, ofensiva, mais opção também para defesa, porque essa zaga é tenebrosa de ruim. O João Vitor sempre arruma um jeito de fazer uma cagada. Sempre o João Vitor me arruma um jeito de fazer coisa. Quase que me dá um pênalti hoje, foi salvo por uma falta. Cara, na moral, bicho, que ódio, velho. Na moral, dá agonia só de lembrar. E o último ponto pra comentar: o Vasco tem que parar de vender jogo pra Brasília. Nunca se venceu no Mané Garrincha, nunca venceu um jogo por lá e já vendeu 2 mandos. Vendeu o jogo contra o Palmeiras e vendeu o jogo contra o Botafogo. Custou 6 pontos por 5 milha no bolso. 4, 5 milhões na conta do Vasco hoje. O Vasco não é o time mais rico do Brasil, mas 4 milhões por 6 pontos do campeonato. 6 pontos que hoje a gente estaria aonde na tabela? Eu vou puxar bem aqui. Esses 6 pontos que a gente poderia ter ganho, principalmente no jogo contra o Palmeiras, a gente jogou até bem. Apesar de ter sido o Felipe com aquela entregada monstruosa, a gente jogou bem aquele jogo. Em algum caso, esses 6 pontos, a gente poderia estar agora em 9º colocado. Estamos em 14º. Eram 6 pontos que a gente poderia ter jogado em São Januário, poderia ter jogado no Maracanã, mas que provavelmente a torcida mudaria esse resultado. A torcida botaria a gente para jogar para cima e não para jogar desse jeito ridículo que foi hoje. Eu também não posso ficar garantindo que seriam 6 pontos, mas em São Januário é mais fácil. A torcida empurra para ganhar. O que aconteceu foi ridículo. Esse foi o vídeo. Eu falei muito de cabeça quente, Cara, eu já tô gravando no dia seguinte, mas só de lembrar já tá me dando raiva. Então esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Eu tô a cabeça muito quente desse jogo de hoje. Daqui a pouco tem a final do Mundial, 4 horas da tarde. Talvez eu grave um vídeo sobre essa final, se eu assistir ela. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje e não tem nem como analisar alguma coisa depois dessa derrota. Falou, pessoal!